Por que algumas pessoas parecem transformar tudo o que tocam em ouro, enquanto outras, igualmente talentosas, tropeçam repetidamente nas mesmas pedras? Existe algo além da disciplina, além da inteligência, além até mesmo da sorte, um padrão psicológico invisível que opera nos bastidores da mente humana e determina quem se levanta após a queda e quem permanece no chão. Você já reparou como certas pessoas enfrentam o fracasso de forma completamente diferente, enquanto a maioria se paralisa diante do erro, mergulha em autocrítica destrutiva ou simplesmente desiste? Existe um grupo que parece extrair força exatamente daquilo que deveria destruí-los. Não se trata de otimismo ingênuo ou pensamento positivo superficial. É algo muito mais profundo, quase invisível aos olhos. Uma estrutura mental construída ao longo de anos, frequentemente forjada nas experiências mais dolorosas da vida. Como disse Carl Jung, não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. E é justamente nessa escolha, nesse espaço minúsculo entre o estímulo e a resposta, que mora o segredo psicológico das pessoas verdadeiramente bem-sucedidas. Um segredo que, quando compreendido, tem o poder de transformar completamente a trajetória de uma vida. Vamos chamar esse padrão pelo seu nome: locus de controle interno, combinado com atribuição adaptativa de significado. Parece técnico, mas é surpreendentemente simples quando traduzimos para a vida real. Pessoas bem-sucedidas não apenas acreditam que podem influenciar seus resultados, elas processam cada experiência, especialmente as negativas, através de uma lente psicológica que transforma obstáculos em informações úteis. Imagine duas pessoas que acabaram de perder uma promoção no trabalho. A primeira pensa: eu não sou bom o suficiente, nunca vou conseguir, o sistema é injusto comigo. A segunda pensa: o que eu poderia ter feito diferente? Quais habilidades preciso desenvolver? Que estratégia alternativa posso usar? Percebe a diferença? Não é apenas otimismo, é uma forma completamente distinta de processar a realidade. Pesquisadores como Martin Seligman, pai da psicologia positiva, dedicaram décadas estudando esse fenômeno. Ele descobriu que pessoas com o que chamou de estilo explicativo otimista não negam a realidade difícil, mas interpretam adversidades como temporárias, específicas e superáveis. Enquanto isso, aqueles com estilo explicativo pessimista veem fracassos como permanentes, globais e incontroláveis. A diferença não está nos eventos que acontecem, mas na narrativa interna que construímos sobre eles. E essa narrativa determina se continuamos tentando ou nos rendemos silenciosamente. Mas de onde vem essa diferença tão marcante na forma como processamos o mundo? A resposta nos leva, inevitavelmente, à infância, não porque tudo seja culpa dos pais, mas porque é lá que nossa mente aprende suas primeiras lições sobre controle, segurança e possibilidade. Crianças que crescem em ambientes onde seus esforços são reconhecidos, onde erros são tratados como parte natural do aprendizado, e onde adultos modelam resiliência diante de dificuldades. Desenvolvem o que a psicóloga Carol Dweck chamou de mentalidade de crescimento. Elas internalizam uma verdade libertadora: capacidades não são fichas, são desenvolvidas. O fracasso não é um veredicto sobre quem você é, mas um feedback sobre o que ainda precisa aprender. Por outro lado, crianças expostas a críticas severas, punições por erros, pior ainda, a indiferença emocional, aprendem algo devastador: o mundo é perigoso, seus esforços são inúteis, e a melhor estratégia é não tentar para não sofrer. Como disse o psicanalista Daniel Winnicott, essas crianças desenvolvem um falso self, uma máscara de proteção que as impede de se arriscar verdadeiramente. Mas aqui está o que poucos compreendem: essa programação inicial não é um destino. A neuroplasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de criar novas conexões, significa que padrões mentais podem ser reescritos. O primeiro passo é simplesmente tomar consciência de qual narrativa você herdou e decidir se ainda quer carregá-la. E aqui chegamos ao ponto mais doloroso dessa jornada: o conflito interno entre o que sabemos ser possível e o que sentimos ser verdadeiro. Porque uma coisa é entender intelectualmente que você pode mudar, crescer, superar. Outra completamente diferente é convencer as camadas mais profundas da sua psique, aquelas que foram moldadas por anos de experiências emocionais, de que vale a pena tentar de novo. Esse é o verdadeiro campo de batalha do sucesso. Não é contra o mundo externo, contra a concorrência ou contra a falta de oportunidades.
É contra a voz interna que sussurra. Por que se arriscar de novo? Você já tentou antes e falhou. Poupar-se da dor é mais seguro. Essa voz não é sua inimiga menos. Ela é uma parte de você tentando te proteger, usando a única estratégia que conhece, a evitação. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu algo profundo em meio ao sofrimento extremo. A última das liberdades humanas é a capacidade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Mas escolher exige coragem menos a coragem de sentir medo e ainda assim agir, de duvidar de si mesmo e ainda assim persistir. Se esse tema te toca profundamente, se você reconhece em si mesmo essa luta invisível entre desistir e persistir, inscreva-se no canal e continue essa jornada conosco. Aqui, cada reflexão é um passo rumo à consciência, e consciência é o primeiro ingrediente da transformação real. Então, qual é o primeiro insight transformador que muda tudo? É este: pessoas bem-sucedidas não sentem menos medo, menos dúvida ou menos dor que as outras. Elas simplesmente desenvolveram uma relação diferente com esses sentimentos. Em vez de interpretar o medo como um sinal de que devem parar, elas o interpretam como evidência de que estão crescendo, expandindo seus limites, entrando em território desconhecido. Esse é o segredo que ninguém conta. Sucesso não é ausência de sofrimento. É a capacidade de encontrar significado dentro dele. Não se trata de eliminar as emoções difíceis, mas de não deixar que elas tenham a palavra final sobre suas escolhas. É a diferença entre dizer, estou com medo, então não vou, e estou com medo, e vou assim mesmo. Pense nisso como aprender a nadar. No início, a água parece ameaçadora. Cada onda parece capaz de te afogar, e todo instinto grita para você voltar à segurança da praia. Mas aqueles que persistem descobrem algo mágico. A mesma água que parecia sua inimiga pode te sustentar, te levar mais longe do que suas pernas jamais conseguiriam sozinhas. A água não mudou, você mudou sua relação com ela. E é exatamente isso que acontece com os desafios da vida. Eles não desaparecem. Mas quando você desenvolve essa capacidade psicológica de ressignificar, de extrair aprendizado, de manter-se em movimento, mesmo quando tudo pede que você pare, tudo muda. Como disse Rumi, a ferida é o lugar onde a luz entra em você. Às vezes, o sofrimento é apenas a alma pedindo para ser ouvida, compreendida, transformada. Mas há um momento crucial nessa jornada, um ponto de inflexão onde tudo pode mudar ou desmoronar completamente. É aquele instante em que você está no fundo do poço, quando já tentou e falhou tantas vezes que a própria ideia de tentar de novo parece uma crueldade. É quando o cansaço não é apenas físico, mas existencial. Quando você questiona não apenas suas capacidades, mas o próprio sentido de continuar. Esse é o momento que separa quem realmente vence de quem apenas sonha em vencer. Porque aqui não há mais motivação externa, não há mais palavras inspiradoras que alcancem você. Não há mais energia emprestada de conquistas passadas. Aqui, você está no diante de si mesmo, cara a cara com a pergunta mais brutal que um ser humano pode fazer. Quem eu sou quando tudo é tirado de mim? Qual é minha essência quando não há mais máscaras, conquistas ou validações externas para me definir? Pessoas bem-sucedidas descobrem algo devastador e libertador nesse abismo, que elas são muito mais do que seus fracassos, muito mais do que suas conquistas, muito mais do que qualquer rótulo que o mundo ou elas mesmas tentaram colar. Elas encontram no vazio mais profundo uma força que não vem de fora, mas de dentro, uma força que sempre esteve lá, esperando ser descoberta. É o que chamava de individuação, o processo doloroso, mas necessário de se tornar verdadeiramente quem você é, despido de todas as expectativas alheias e ilusões sobre si mesmo. Do ponto de vista psicológico, o que acontece nesse momento crucial é fascinante. O cérebro humano possui dois sistemas de resposta. Um sistema reativo, rápido, emocional, que nos manteve vivos como espécie ao longo da evolução, e um sistema reflexivo, mais lento, que nos permite escolher conscientemente como responder. A maioria das pessoas vive dominada pelo primeiro sistema, menos reagindo automaticamente aos estímulos da vida com base em padrões antigos, gravados no inconsciente. Sigmund Freud nos ensinou que grande parte do nosso comportamento é determinado por forças inconscientes, por traumas e experiências que sequer lembramos conscientemente. Mas ele também acreditava que onde estava a identidade, o ego deve estar. Ou seja, onde havia apenas reação instintiva, pode haver escolha consciente. Esse é o trabalho psicológico mais árduo. Trazer à luz
os padrões inconscientes que nos sabotam e substituí-los por respostas mais adaptativas. Alfred Adler, por sua vez, entendia que todo ser humano nasce com um sentimento de inferioridade e passa a vida inteira tentando compensá-lo. A diferença está em como fazemos isso. Alguns compensam através da busca neurótica por superioridade externa, acumulando conquistas vazias que nunca preenchem o vazio interno. Outros compensam através do que Adler chamava de interesse social, encontrando significado ao contribuir para algo maior que si mesmos. Erich Fromm complementa essa visão, mostrando que a liberdade humana é ao mesmo tempo nossa maior dádiva e nosso maior terror, porque ser livre significa ser responsável. E ser responsável significa não poder mais culpar o mundo, os pais, as circunstâncias. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas aceitam esse peso da liberdade, não porque seja fácil, mas porque é o único caminho para a autenticidade. Então, como se constrói essa estrutura psicológica? Como se desenvolve essa capacidade de transformar fracasso em aprendizado, dor em sabedoria, obstáculo em oportunidade? A resposta não é simples, mas é acessível a qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho interno necessário. Primeiro, através da autoobservação radical. Não o tipo de autocrítica destrutiva que nos paralisa, mas uma observação curiosa, quase científica, dos próprios padrões mentais. Quando você falha, em vez de mergulhar imediatamente na vergonha ou na negação, pause e observe. Interessante, minha primeira reação foi me culpar completamente. De onde vem esse padrão? Essa é realmente a interpretação mais útil do que aconteceu? Essa prática, inspirada na atenção plena budista, mas validada pela neurociência moderna, literalmente, reconecta seu cérebro ao longo do tempo. Segundo, através da busca por significado, não por felicidade. Como Viktor Frankl demonstrou, quem tem um porquê forte consegue suportar quase qualquer como. Pessoas bem-sucedidas não estão necessariamente mais felizes, elas estão mais conectadas a um propósito que transcende o conforto imediato. Elas toleram desconforto, não porque gostam de sofrer, mas porque o desconforto é o preço de se mover em direção ao que realmente importa para ela. Terceiro, através da compaixão consigo mesmo. Pesquisas da psicóloga Kristin Neff mostram que autocompaixão, diferente de autoestima inflada, é o verdadeiro protetor psicológico contra o colapso diante do fracasso. É tratar-se como você trataria um amigo querido que está sofrendo menos, com gentileza, compreensão e encorajamento, não com julgamento brutal. A grande lição, então, é esta: o sucesso não é um destino, é uma forma de caminhar. Não é sobre nunca cair, mas sobre como você se levanta. Não é sobre não sentir medo, mas sobre o que você faz apesar do medo. E acima de tudo, não é sobre se tornar alguém diferente do que você é, mas sobre desenterrar quem você sempre foi, sob as camadas de condicionamento, trauma, expectativas alheias. Pessoas bem-sucedidas não são super-humanas. Elas sangram como todos nós, duvidam como todos nós, tropeçam como todos nós. A diferença está naquele segundo, naquele instante crucial, após o tombo, onde a maioria decide ficar no chão e elas decidem se levantar mais uma vez. Não porque sejam mais fortes, mas porque desenvolveram a capacidade psicológica de transformar cada queda em um ponto de dados, cada falha em uma lição, cada obstáculo em um professor severo, mas necessário. E essa capacidade não é um dom inato, é uma habilidade que se desenvolve cada vez que você escolhe conscientemente reinterpretar um fracasso, cada vez que você sente o medo e age mesmo assim, cada vez que você reconhece um padrão mental destrutivo e escolhe não segui-lo. Você está literalmente esculpindo novas conexões neurais. Você está se tornando, escolha por escolha, a pessoa que sempre teve potencial para ser. Como disse o poeta português Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Pessoas bem-sucedidas entendem que a vida não vem com garantias, com mapas perfeitos, com certezas absolutas, mas elas navegam mesmo assim, ajustando as velas conforme os ventos mudam, aprendendo com cada tempestade, crescendo com cada desafio, porque no final não é sobre chegar, é sobre quem você se torna no processo de tentar. E aqui chegamos ao final dessa jornada de compreensão, mas talvez ao início da sua jornada de transformação, porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual, e você não está aqui apenas para se entreter. Você está aqui porque algo dentro de você sabe que pode ser mais, fazer mais, viver mais, plenamente. O segredo psicológico das pessoas bem-sucedidas não é realmente um segredo.
está disponível para qualquer um disposto a olhar honestamente para dentro, a confrontar os padrões que herdou sem questionar, a assumir responsabilidade total pela narrativa que conta sobre sua própria vida. É um trabalho árduo, às vezes doloroso, frequentemente desconfortável, mas é também o trabalho mais libertador que você jamais fará. Então a pergunta que fica ecoando não é por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não. A pergunta real é: qual história você está contando sobre quem você é e do que é capaz? Essa história está te servindo ou te aprisionando? E se não está te servindo, você está disposto a reescrevê-la? Lembre-se, entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço reside seu poder de escolha. Nesse espaço minúsculo, mas infinitamente potente, você pode decidir quem quer se tornar. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, não quando você se sentir pronto menos, mas agora, neste exato momento, com tudo o que você tem e tudo o que você é. Se este vídeo tocou algo em você, se essas palavras ressoaram com uma verdade que você já conhecia, mas talvez não soubesse nomear, curta e compartilhe, porque às vezes, uma única reflexão é tudo o que precisamos para despertar o que sempre esteve adormecido dentro de nós, esperando o momento certo para emergir.